TC News. Não tem como operar sem. Super Quarta TC News. Muito bem, passando agora para a expectativa da decisão de juros no Brasil, comunicado do Banco Central. A gente fica de olho agora no site do BC, minha tela já está com o site do BC aberta, já pode até colocar aqui, Andrezão. De olho aqui nessa parte das notas da imprensa, no qual o Banco Central divulga o seu comunicado. E você participe aqui conosco também, trazendo a sua expectativa em torno da decisão de juros no Brasil. Já está o consenso de alta de 100 pontos base para 13,25% ao ano, mas qual que é o tom do comunicado que você espera? Enquanto isso, a gente vai também ficar de olho nos balanços corporativos nos Estados Unidos. A Tesla virou tudo, está subindo agora no pós-mercado, 3%, depois de mais detalhes dos seus resultados. A companhia acabou divulgando também, citou um potencial desbloqueio de opção de direção autônoma não supervisionada, que pode ocorrer adiante nesse ano nos Estados Unidos, e que ocorre em trabalho para lançar também essa direção autônoma supervisionada na China e na Europa. Os papéis que chegaram a cair mais de 4% no pós-mercado, agora sobem 3,5%. Microsoft recua no pós-mercado nos Estados Unidos, uma queda de 2%. Mas o tema principal acaba sendo mesmo a decisão de juros no Brasil. O Ibovespa fechou em queda de 0,50% aos 123.432 pontos. O dólar futuro na estabilidade nos R$ 5,855, acabou até ficando no vermelho, numa leve queda de 0,06%, como você acompanhou aqui com o nosso Richard Rodrigues, contribuidor do TC. Você participa do nosso programa mandando mensagem. Deixa eu mandar um salve aqui pro SCEG, pro Ireudo, pro Curioso, o Mark Master, a Regina, todo mundo de olho na decisão de juros. E aqui o comunicado do BC é assim: dá F5 no site do Banco Central, até a espera da divulgação. A gente tem até a comunicação do Banco Central, sempre divulga quando a reunião termina, e até agora não houve essa divulgação. Então a gente fica no aguardo. Será que eles vão demorar dessa vez, Carol? Sabe que você tá na bancada hoje? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que sim. Já teve uma vez que eles divulgaram ali depois das 7 horas. Sempre conta essa história aí, que a gente ficou conversando aqui após as 7. Já vivemos isso. Mas estamos de olho no site do BC, esperando esse comunicado e essa decisão de juros. Deixa eu chamar então os dois convidados que já estão por aqui conectados e participam do nosso programa. Primeiramente, eu dou boa tarde, já boa noite pro Júlio Vieira, contribuidor do TC, que já tá conosco no meu lado direito, agora esquerdo da tela. Tudo certo, Júlio? Como vai? Boa tarde. Fala, Medina, tudo certo? Boa noite aos ouvintes, boa noite a Carol. E noite importante, né? A gente já teve aí uma proxy com o Powell aí na decisão do Fed, né? E agora as expectativas aí em relação ao BC daqui do Brasil. Né, assim, acho que não tem nenhuma surpresa no geral, né, Medina? A gente vê as opções aí, né, tradando quase 100% de chance, né, da decisão unânime ali em torno do ajuste de 100 bips, né? Acho que o ponto aí para o investidor ficar de olho de fato, e a gente aqui também, né, comentando e trazendo aqui pontos futuros, né, sobre de fato o comunicado, né, que ele vai trazer aí em termos de perspectiva, né, dado que nossa inflação está desancorada, né, a gente tem um fiscal muito duvidoso e o macro também, né, muito volátil. Entendi. Boa, Júlio. Eu também dou meu boa noite e agradeço por ter atendido ao nosso convite, ao consultor econômico Thiago Pereira, estrategista em renda variável, que estará com a gente debatendo os principais pontos do comunicado também. Tudo certo, Thiago? Como vai? Regina, boa noite, Carol, boa noite a todos que nos acompanham. Júlio, também boa noite. É um prazer fazer parte dessa mesa redonda para discutir um evento super importante, né, a decisão do Copom. Acho que o Júlio antecipou muito bem, uma decisão aqui que está mais ou menos mapeada. Todavia, acho que o que a gente tem que discutir aqui são as palavras sugerindo para a próxima reunião ou para as próximas reuniões, né, dado que o cenário
macroeconômico, a gente vai falar um pouquinho de inflação, expectativa de inflação ainda tem se deteriorado mais do que ele observou ao longo do mês de dezembro, então acho que é importante a gente ficar atento a isso, né? Vamos lembrar que a primeira reunião do Gabriel Galípolo, né? Acho que ele tem um papel, um desafio aqui de conquistar credibilidade perante o mercado, então acho que é importante ele começar com um tom que sinalize que ele vai sim buscar a convergência da inflação no horizonte relevante. Acho que é a partir daí que a gente vai começar a discutir aqui a decisão do cupom daqui a pouco, né? Como você falou, uma super quarta. Nesse ano teremos 7, né? Acho que vai ser um ano bastante divertido em termos de decisões de política monetária, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Perfeito, isso aí, o Thiago tá conosco, o Júlio também, e eu sigo no F5 aqui no site do BC, ainda não saiu nada, é a primeira reunião com o Gabriel Galípolo na presidência do BC, mercado aguarda essa decisão de política monetária do Brasil, e aproveitando até mesmo essa expectativa, Thiago, as perspectivas estão cada vez piores, desde a última reunião para agora. E a primeira com Gabriel Galípolo na presidência. Eu queria até um pouco dessa sua expectativa, até mesmo da escrita do comunicado, do tom que ele deve ter, se ele vai manter aquela postura hawkish de dezembro na sua avaliação. É mais ou menos isso que você espera? Edina, acho que a reunião de dezembro, que ele contratou praticamente 2 altas de 100, né, na reunião de hoje e na próxima de março, ele um pouco se blindou disso, né? Todavia, como você comentou, acho que o que a gente tem visto é uma deterioração desse processo, né, de expectativa de inflação, das expectativas assim, de inflação para o ano, desse ano e para o próximo, né? Acho que se o lado que ajudaria aqui é alguma estabilização do câmbio, sinais de alguma moderação da atividade, mas, neste momento, ele tem que pecar pelo tom duro e o compromisso de entregar a inflação na meta, né? Acho que a gente vai discutir daqui a pouco o que é a expectativa para o terceiro trimestre de 2026, que vai ser o horizonte relevante para o Banco Central. A gente vai ficar claro que a expectativa está se aproximando do topo. Olhando esse número, eu acho que ele deveria adotar um tom um pouco mais duro, como eu falei, nessa perspectiva de ganhar credibilidade. E acho que eu imaginaria um tom um pouco mais duro, deixando alguma coisa aberta para, se possível, mais do que ser na próxima reunião, e se comprometer a entregar a inflação que pode... Eu não esperaria um guidance para a reunião de maio, mas eu esperaria um tom mais duro, sinalizando talvez mais na reunião de março e até mesmo na reunião de maio e nas reuniões seguintes. A conferir, tá, Medina? Perfeito, Thiago. Ó, a galera já tá comentando se saiu a decisão, se saiu alguma coisa. Ainda não, tô no site aqui do Banco Central e nada. E eles costumam informar quando a reunião termina, né? E não teve nenhuma divulgação. Então já temos 8 minutos ali de atraso. Quanto tempo será que vai passar para divulgação, hein? Para essa expectativa e o que pode significar essa demora também. Ô Júlio, aproveitando, falar mais de expectativas, né? Você citou no seu comentário inicial, Júlio, a decisão do Fed, agora há pouco. E aí eu queria que você também comentasse da decisão dos Estados Unidos e o discurso do Jerome Powell. Foi um comunicado bem hawkish na sua avaliação? E quais pontos importantes você tira das falas do presidente do Federal Reserve, o Júlio? Disse que não há nenhum interesse em mudar a meta de inflação, que o Fed não tem pressa para ajustar a taxa de juros. Foi em linha do que você esperava? Boa, Medina. Só pedir desculpa aqui que eu dei boa noite pro Thiago. Boa noite, meu querido. Não falei aqui antes, mas assim, eu achei que assim, me surpreendeu até. Tá? Assim, no geral, acho que se a gente consolidar tanto a entrevista, né, mas acho que juntar com um pouco do Q&A ali, né, que ele respondeu algumas perguntas interessantes, né, tanto a respeito de inflação, né, a respeito da possível intromissão ali do Trump, né, com as tarifas, né, no entendimento do Fed sobre a política monetária, né, ele meio que cortou um pouco disso, então me surpreendeu positivamente. Então, num consolidado, eu acho que foi até um comunicado, Medina, até mais dove, assim, nesse sentido. Né? Tudo bem que assim, a inflação lá não está 100% controlada, mas em relação ao duplo mandato ali,
né, ele mostrou uma consistência muito grande. Ele falou em relação ao emprego, né, que eles conseguiram ali baixar o nível de risco, né, em torno ali da potencial da aceleração mais firme, né, do desemprego, que eles conseguiram controlar um pouco. A inflação também segue caminhando para a meta, então é um pouco do que o Fed vem fazendo nos últimos comunicados, né, nas últimas reuniões. Tá, então acalmando um pouco o mercado, né, ponderando, obviamente, né, sobre próximos cortes, mas o que me chamou a atenção no final dos comentários do Powell, Medina, foi que ele falou que o juro já está bastante restritivo, né? Ele foi bem enfático nessa frase, então mostra um pouco ali, né, de que muito provavelmente a gente vai ter um pause aqui, né, e talvez se as expectativas, né, os próximos dados de inflação, né, convergirem aí para uma melhora, né, para uma direção em caminho à meta, né, talvez o Fed possa até pensar, né, em começar a voltar a cortar juros. Né? E, Thiago, enquanto a decisão do Brasil não sai, a gente comenta sobre a decisão de Estados Unidos, né, a decisão de hoje do Federal Reserve. E aí eu já deixo aqui o parênteses que, se sair a decisão, acaba interrompendo as respostas de vocês pra gente partir pro comunicado. Mas, voltando pro FONC, há muitos temores em relação às políticas de Donald Trump, se elas vão trazer efeitos inflacionários para os Estados Unidos, uma reaceleração dos preços e também sobre a oferta de mão de obra. Foi bem marcante a coletiva do Powell rolar durante o Trump assinando uma lei contra imigrantes ilegais. Você enxerga esse risco? E o Powell evitou comentar sobre esses temas. Como que você analisa essas novas políticas do governo americano impactando o cenário de inflação nos Estados Unidos? E acabou caindo, cortou a comunicação aqui do nosso Thiago, ele volta em instantes aqui para participar do nosso programa. Eu repasso a pergunta para você, né, ô Júlio, porque o Paulo não quis fazer comentários do ponto de vista políticos, né, sobre a política de Donald Trump. O Júlio também caiu? E a nossa conexão caiu, então aqui. O Júlio voltou. Boa, então a gente repassa aqui com o nosso Júlio Vieira. Os dois retornaram, o Andrezão já me mandou aqui, foi uma oscilação aqui na conexão. Então eu volto, não sei o quanto o Thiago ouviu a minha pergunta, né? Sobre essas novas políticas de Donald Trump e os impactos para a política monetária dos Estados Unidos, Thiago. Medina, acho que é uma excelente pergunta, a gente ficou até ansioso para ver se o Powell sinalizava mais alguma coisa, né? Acho que, de novo, a primeira a gente tem que saber o que vai ser adotado, né? A princípio, ali no dia 1º de fevereiro, né, a gente vai ter 25% de tarifa sobre as importações do México e do Canadá, né? E tem uma discussão posteriormente por que será sobre a China e sobre os outros países do mundo. Então, assim, obviamente a gente viu o Bessent na semana passada comentando ali algo em 2,5%, mesmo é isso que o Trump tem falado. O que a gente tem visto? Várias estimativas, né? Acho que a discussão se algo em torno de 0,2 a 0,6, obviamente depende do que vai ser as estimativas e as ações do Trump, que a gente tem uma grande certeza com relação a isso. Essa preocupação não nos parece que vai sair do horizonte tão cedo, né, Medina? Acho que o Trump tem sido bastante vocal, acho que é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar. Desculpa te interromper, Thiago, desculpa te interromper, porque acaba de sair. Copom eleva a taxa Selic para 13,25% ao ano. É o principal destaque aqui do site do BC. Eu interrompo a fala do Thiago Pereira para a gente partir, então, para o comunicado em si e analisar um pouco o tom do comunicado. O Copom diz, então, que o ambiente externo permanece desafiador em função principalmente da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, o que suscita mais dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação
para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O comitê avalia que o cenário externo segue exigindo cautela por parte de países emergentes. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo. A inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação e novamente apresentaram elevação nas divulgações mais recentes. As expectativas de inflação apuradas pela pesquisa Focus elevaram-se de forma relevante e situam-se em 5,5% em 2025 e 4,2% em 2026. As projeções de inflação do Copom para o terceiro trimestre de 2026, atual horizonte relevante de política monetária, situa-se em 4% no cenário de referência. Persiste uma assimetria altista no balanço de riscos para os cenários prospectivos para a inflação. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, o comitê destaca uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais positivo e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário maior que o esperado, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Entre os riscos de baixa, o Copom ressalta os impactos sobre os cenários de inflação, de uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que projetada e um cenário menos inflacionário para as economias emergentes, decorrente de choques sobre o comércio internacional e sobre as condições financeiras globais. O Copom segue acompanhando com atenção como os desenvolvimentos de política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. A percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida segue impactando de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes. O cenário mais recente é marcado por desancoragem adicional das expectativas de inflação, elevação das projeções de inflação, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, o que exige uma política monetária mais contracionista. O Copom então decidiu elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual para 13,25% ao ano e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, o comitê antevê, e sim confirmando o cenário esperado, um ajuste de mesma magnitude na próxima reunião. Para além da próxima reunião, o Copom reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário vai ser ditada pelo firme compromisso da convergência de inflação à meta e vai depender da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e política monetária das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. Tá, então, a votação também unânime aqui da decisão do Comitê de Política do Banco Central, Copom elevando a taxa Selic para 13,25% e trouxe alguns pontos de atenção que o Copom está observando e deixando claro, mantém a alta de 100 pontos base para a reunião de março, depois tudo em aberto. Vamos continuar aqui com os nossos convidados para analisar e trazer as primeiras impressões sobre o comunicado do Copom, começando pelo contribuidor Júlio Vieira. Júlio, suas primeiras impressões em torno desse comunicado, qual que é o tom que você enxerga do comunicado do Copom, Júlio? Boa, Medina. Olha, eu gostei, tá? Assim, ele foi duro, né? Ele foi bem hawkish aí, mas ele tem que ser assim, né? Ele tem que ser assim para manter a credibilidade do BC. Se ele não for, né, se ele não vier com essa veemência, com essa suficiência em relação aos horizontes aí de inflação, né, toda essa descredibilidade que a gente está vendo em relação ao fiscal, né, as ancoragens de inflação, né, e o BC, né, não sendo leniente, né, ao executivo, tem que seguir essa risca, né, porque assim, a gente, como o próprio comunicado fala, né, a gente tem um fiscal muito descalibrado, né, a gente tem um nível de endividamento que está em tendência de alta, né, e a gente tem um PIB potencial que está em xeque.
né? Então, assim, o BC ele tem que ser o mais austero possível em relação a isso, né? Em termos da autoridade da política monetária, né? Então, o Galípolo, juntamente com os dirigentes, né, eles têm aí totais condições técnicas, né, de fazer esse ajuste, né, de fazer com que a inflação caia para essa meta de 3%, né, e fazer também com que o mercado, né, acredite que essa inflação vai de fato convergir, né? Então, Medina, eu gostei desse comunicado, né, e que ele siga assim, né, nos próximos eventos aí que o BC potencialmente venha participar, né. Eu espero que ele participe menos, né, e principalmente junto aí a, digamos, né, pessoas ligadas ao executivo, ao próprio presidente, até para manter esse nível de credibilidade e o mercado, de fato, pagar, né, esse ajuste monetário aí, né, na curva, tá, Medina? Mas eu gostei, no geral. Perfeito, perfeito, ô Júlio. Tiago Pereira, consultor econômico, também está aqui conosco. Eu deixei aqui na tela, ô Tiago, a tabela das projeções de inflação no cenário de referência do Copom, né? IPCA 5,2 para 2025, terceiro TRI de 2026, 4%. IPCA livres 3,8%, IPCA administrados 4,6%. E no cenário de referência, a trajetória para a taxa de juros é extraída da pesquisa Focus e a taxa de câmbio parte de $6, viu, ô Tiago? Também gostaria das suas impressões e também dessas projeções que o Copom tem para inflação no cenário de referência. Tá, Medina, acho que o Júlio sintetizou muito bem o desafio dele buscar credibilidade, né, e tendo um tom mais rock. Acho que até nesse processo aqui, eu usaria a palavra que ele tentou ganhar tempo aqui, né, acho que, obviamente, a expectativa do mercado era manter o 100 para a reunião de março e deixar a porta aberta, como ele o fez para a reunião aqui de maio. Né, o meu desafio aqui é com relação aqui às projeções do olhando o terceiro trimestre, acho que 2025, pouco provavelmente o BC vai entregar uma inflação na meta, as coisas mudam rápido, né, a gente sabe disso. Agora, me parece que está crescendo a probabilidade, e ele vai tratar isso em alguns momentos, né, mas comparando com o que ele tinha no RI anterior, de dezembro, para o terceiro trimestre era 3,8, agora virou 4, ou seja, está já se aproximando do topo da meta. Acho que ele deveria reforçar que ele vai combater alguma coisa. Neste ambiente, né, uma vez que o horizonte está sendo deslocado, e essa taxa de juros que por hora está sendo extraída da pesquisa Focus em torno de 15% para o final de 2025, ele não consegue entregar a inflação na meta para 26, ou para o horizonte relevante, que é o terceiro trimestre. Dado isso, acho que a gente deveria discutir alguns ajustes que o mercado hoje tem na curva, tem 80 pontos de alta na reunião de maio. Acho que a perspectiva aqui é que talvez o mercado faça alguma calibragem nesse valor, mostrando que se ele realmente persistir no ritmo que o mercado sinaliza, ele vai elevar o risco crescente de não cumprimento da meta em 26. Acho que o desafio dele é isso que o mercado vai começar a questionar, né, se o 15 vai ser suficiente para entregar a inflação na meta, e que parece, nas projeções dele, não é. Acho que a gente vai ter que partir um pouco deste ponto aqui, de novo, até lá ele ganha tempo. Acho que dados de curto prazo de inflação são dados carregados, seja pela alimentação in natura, os IGPs têm sido bastante pressionados, a inflação de serviços segue pressionado, o mercado de trabalho que ainda está num momento muito benigno, com algum indicativo aqui de algum arrefecimento, o mesmo vale para a unidade de atividade. O câmbio, como você falou, ele usou 6, né? A gente está hoje discutindo um câmbio mais próximo a 5,85, ou seja, já dá uma folga para ele se permanecer olhando os próximos meses, e a gente vai precisar ver aqui a atividade mostrando sinais mais robustos de arrefecimento. Acho que esse é o jogo que ele tem feito aqui, acompanhar, como você falou, os dados até o mês de maio para decidir o que fazer em maio. Acho que cresce sim, na minha cabeça, uma nova alta em maio de 100 pontos percentuais na taxa Selic. A acompanhar, Medina. A acompanhar, é muita coisa que acontece. E continuando com você, Thiago, não tem como não citar a forte depreciação do real desde a reunião anterior do Copom para essa, né? Até que no cenário de referência, o Copom parte de $1 a R$6. Apesar do alívio recente, na margem o câmbio segue pressionando a inflação. E o câmbio foi pressionado por uma crise de confiança com o atual governo. Como que isso impacta para a expectativa de política monetária também?
Esse é o desafio que ainda vai persistir, né? Porque, obviamente, é uma combinação que daqui a pouco a gente vai debater. Parte do processo do Banco Central é levar uma moderação da atividade econômica, que, por sua vez, em um momento subsequente, deve elevar a taxa de desemprego. O temor do mercado, e como ele colocou nesta ata e na outra, as dúvidas sobre o fiscal elevaram o prêmio de risco, levaram a depreciação cambial e pioraram as pressões de inflação. O mercado não vai tirar do radar que, uma vez que a atividade vai perder força, o ambiente altamente politizado que a gente encontra hoje, é provável que o mercado eleve a probabilidade de ações do governo na direção de tentar estimular a atividade. Ou seja, mais prêmio de risco e mais depressão cambial, né? Ademais, a gente tem visto lá fora um dólar que marginalmente perdeu força frente às moedas nas últimas semanas. A gente não sabe até quando isso vai perdurar, ainda mais com as políticas tarifárias que o presidente Trump quer adotar. Então, acho que o horizonte segue, como ele mesmo coloca, bastante desafiador, né, e bastante adverso na conjuntura da política monetária. Os riscos que levaram à depreciação do câmbio em dezembro vão persistir pelo menos até maio, na minha leitura, acompanhando a evolução do cenário global e doméstico. Já tô vendo aqui, Júlio Vieira, um ponto que o espectador já esperava. É meio uma atração ali na decisão de juros aqui, que é o Twitter de Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, que inclusive está sendo cotada para assumir o ministério do governo Lula, falando que o novo aumento da taxa básica de juros é péssimo para o país e não encontra qualquer explicação nos fundamentos da economia real, vai tornar mais cara a conta da dívida pública, sufocar as famílias endividadas, restringir o acesso ao crédito e o crescimento da atividade econômica. E o texto é grande, hein? Nem mesmo os agentes do mercado acreditam na apregoada eficácia anti-inflacionária da política contracionista que foi imposta ao país. Tanto assim que mesmo após os novos choques de juros, o Focus desta semana projetava em PCA de 5,5% e não a redução prometida pela escalada de juros. O comunicado do PCC sobre a inflação de 2024 comprova a relevância muito maior da taxa de câmbio sobre a variação ligeiramente acima da meta do ano, de que pelo crescimento da economia e do emprego, sempre punidos com a elevação indiscriminada dos juros. O Brasil está crescendo, gerando empregos, arrecadando mais e ajustando as suas contas, com um dos maiores esforços fiscais do mundo, que reduziu o déficit primário de 2,3 em 23 para 0,1 em 24. Nesse momento sabemos que não resta muita alternativa ao novo presidente do BC, Gabriel Galípolo. Esses são desafios para reposicionar as expectativas do mercado e a orientação da instituição que dirige. São as palavras de Gleisi Hoffmann no X. Depois da decisão de juros, deu uma boa amenizada ali pro Gabriel Galípolo. Mas, Júlio, ela fala em relação aos dados econômicos, mas quando a gente olha os últimos dados, desde a última decisão, leituras de produção industrial, vendas no varejo restrito, volume real do setor de serviços mostraram retração na base mensal, em meio à perspectiva dos maiores efeitos da política monetária restritiva sobre a atividade econômica no segundo trimestre. A desaceleração deve vir com mais força no segundo semestre mesmo, Júlio? E é contrário ao que o governo tem apregoado? Boa, Medina. Parece que a Gleisi ela já treina, né, um estagiário ali do ChatGPT para fomentar esses discursos aí, esses comunicados que ela faz pós-reunião, né? Só que ela esquece de falar, né, do nosso déficit nominal também, né? A gente tem entre 8 e 9%, quase 10% do PIB aí, né, que é gasto para pagar esses juros da gente. E assim, o aumento do juro, né, essa restrição, né, que o BC faz ali para manter, né, esse nível de convergência, né, entre inflação, né, e austeridade monetária do BC, ele é uma consequência, né, Medina. A causa disso, né, a doença que de fato provocou esse sintoma, né, é o gasto compulsório do governo. Então, assim, eu entendo assim, o discurso dela em torno do déficit, porque assim, se a gente estivesse entregando, sei lá, um crescimento entre 5, 6, 7, 8%, como a Índia fez, por exemplo, nos anos passados, a gente conseguiria carregar esse nível de endividamento, essa tendência de alta, né, na relação dívida-PIB com maestria, né, não teria problema. O ponto é, a gente não está crescendo tanto, a gente tem sim um PIB potencial aqui que pode surpreender, mas ainda é uma aposta muito grande, né, e com os dados que a gente está vendo aí, né, saindo, né, trimestre a trimestre, a gente não está vendo esse PIB de fato convergir para esse potencial, né? Então isso é um risco para o governo,
É um risco aqui para o nosso nível de endividamento, né? Para o nosso risco de dominância, né? Então, eu acho que a Glaze está atacando o sintoma, né? Nesse caso, ela não ataca de fato a doença, né? Que é essa âncora fiscal aí que o governo trouxe, né? Mudando ali do teto de gastos para essa geração de receita, né? Via arrecadação, né, que é muito incerta, a gente já debateu aqui várias vezes, né, não é um plug and play, né, essa arrecadação, e ao mesmo tempo você vê um gasto real muito grande do governo acontecendo também nos últimos meses. Né, então ela joga ali, né, para a retórica do eleitor, né, da ala ali mais ativista, né, do partido, mas esquece das nuances que de fato, né, fizeram o BC ficar mais austero aqui, mais restritivo, né, e a gente chegar nesse ambiente que uma taxa de juros saiu de 1 dígito para 2 dígitos de forma muito rápida, né, Medina? Eu queria passar para o Thiago, né, Thiago, e aproveitar dessa fala do Júlio, se você concorda, né, que o cenário de hoje, ele faz sentido para uma postura hawkish do Banco Central. Acho que concordo sim, né? Acho que o BC tem que ser hawk, porque ele vai enfrentar daqui a pouco o fogo amigo, né? A gente sabe que o Gabriel é um cara historicamente muito próximo à ala política do PT, né, muito querido pela ala política do PT e vou dizer que de forma equivocada, né, que ele esteja fazendo trabalho, não, acho que ele está fazendo trabalho seguindo aqui o livro-texto, a nossa leitura, né, como o Júlio colocou muito bem. Eu acho que até o ponto que ele coloca aqui de não se comprometer com a próxima reunião, entre aspas, assim, obviamente a Selic, lá em maio, vai depender do ritmo de evolução da inflação e como a atividade está dando sinais de moderação. Você já colocou, né, os dados de novembro foram dados mais fracos, né, mas o que a gente aprendeu ao longo dos últimos trimestres, né, Medina? A gente tem errado as projeções de atividade, né, ela tem sido recorrentemente mais forte do que a gente imaginava. Eu sei que a gente teve um mês mais fraco, mas a gente vai ter que acompanhar ainda essa evolução para perceber se a atividade está sim perdendo força, sem que comprometa, na leitura do partido, um desafio aqui que comprometa a reeleição do presidente, que é o caso, se porventura ele vai realmente competir ou não. Eu acho que a pressão sobre ele vai crescer. E o Gabriel vai ter que, em algum momento, ser crítico a essas falas. Né? Acho que o compromisso dele é reforçar, como o Júlio colocou, sendo o hawk, o compromisso é entregar a inflação no centro da meta, que esse é o compromisso dele. E, Thiago, já que você levantou essa bola, né, é importante a gente pontuar. Saiu na terça-feira a arrecadação, batendo recorde da série histórica em 2024. E o governo apostou nessa política arrecadatória para ajudar no fiscal. E se mostrou que não deu certo. O déficit, ele aumenta, a perspectiva para o déficit também, ele aumenta. E em paralelo, que você citou a eleição de 2026, a popularidade do governo caiu, porque a inflação de alimentos está muito forte. Você citou que o Gabriel Galípolo, em algum momento, ele vai ter que criticar ou ser mais duro em relação a um discurso expansionista do governo federal. Mas há espaço ainda de maior expansionismo por parte do governo, porque parece que a gente já está num momento que não dá para expandir mais. Você enxerga dessa maneira, Thiago? Acho que a gente está muito próximo do limite, porque... E não acho que esse é um discurso que a gente vai ter até vou colocar julho de 2026, né? Porque acho que qualquer expansão adicional vai elevar a desconfiança, como você colocou lá um pouco antes, né? Elevando aqui a nossa crise de confiança na política fiscal, elevando o prêmio de risco, que vai levar à depreciação do câmbio, que vai levar aqui a uma política inflacionária mais persistente, que vai principalmente machucar as famílias mais carentes, que é um pouco da base do presidente. Eu acho que esse é um desafio. Eu sei que a criatividade é infinita, eu sei muito bem disso, mas me parece muito próximo do limite do aceitável no mercado, se não é que já passou o vídeo que aconteceu com o câmbio. Então, acho que o espaço é muito limitado, tá, Medina? Mas a gente não pode se surpreender com as criatividades, né? Veja o que está acontecendo recentemente com relação ao debate sobre a alimentação, tentativa de solucionar esse problema. Acho que o choque de oferta
né? Acho que a gente é incapaz de controlar, choveu questões climáticas, né? E são alimentos muito perecíveis. O ciclo é muito curto, rápido. Você não vai importar alface, tomate, batata, né? Então, você tentar procurar uma solução simples para um problema tão difícil, geralmente a gente tem adotado medidas erradas ao longo da história. Não estou falando mais recentemente, ao longo da história. Então, acho que não tem muito espaço. Em um risco de desaceleração mais intenso, a gente vai procurar o tal fora do orçamento, né, que é um risco, e aí a gente vai continuar numa dinâmica de inflação em alta, dívida em alta e prêmio e risco em alta, e acho que é um cenário bastante desafiador para qualquer incumbente em qualquer eleição. Perfeito. Tiago Pereira, consultor econômico, estrategista em renda variável, com a gente aqui no Tarde TC News. Júlio Vieira, contribuidor do TC. A gente já vai se encaminhando para o encerramento aqui do nosso Tarde TC News, essa cobertura especial. Se pudesse, a gente ficava aqui até umas 8 horas. Tem muito assunto para debater. Júlio, eu vejo no chat aqui da nossa transmissão, audiência espetacular aqui na TC News dessa super quarta de hoje. Muitos comentários e perguntas e dúvidas sobre a reação do mercado amanhã. Tem uma ala que fala: esse tom mais hawkish do Banco Central pode ser prejudicial ao Ibov, prejudicial ao dólar, mas tem também quem coloca o outro lado. Não, isso já estava contratado pelos analistas e o BC apenas confirmou as expectativas. Isso pode ser bom para a Bolsa Brasileira, para a curva de juros amanhã. E aí, ô Júlio, pensando no investidor que está nos acompanhando e se prepara para a abertura de logo mais do pregão, o que você projeta para a reação das bolsas nesta quinta-feira após a decisão, Júlio? Boa, Medina. Olha, eu acho que a gente já tem também o nível de penalização, não só na nossa bolsa, né, como também a curva, meio que já precificando, né, uma Selic terminal ali próximo do horizonte, né, tanto do Focus aí como do BC. Então, eu acho que essa atitude, né, do BC ser mais hawkish aí, e ter um comunicado em linha, né, com que de fato ele é típico para fazer, né, a tipicidade da função do BC em si, né, para impor restrição quando o ambiente está ruim, está deteriorado, né, eu acho que o mercado vai gostar, assim, vai interpretar isso como uma medida boa, concreta, né, uma imposição assertiva do BC em relação à perseguição da meta de inflação, né, mostrando que isso não é só uma retórica, né, como muitos entes políticos colocam isso nas suas redes sociais. Então, acho que o mercado deve gostar um pouco dessa reação. Eu chamo a atenção aqui, né, Medina, que a gente está ainda num ambiente de Brasil muito descorrelacionado do ponto de vista fiscal. Né? De novo, a gente já comentou aqui toda essa piora que está acontecendo. Então, assim, para a Bolsa, eu olharia mais amanhã, né, tanto para o DI quanto para o dólar. Né? Eu acho que tem sim um espaço para redução de prêmio de risco aí, né, nesses produtos aí. Agora, para ações, Medina, eu acho que para a gente subir de forma estrutural, de fato, a gente precisa ter algo do governo aí sinalizando, de fato, alguma austeridade fiscal. Tá? A gente tem muita empresa, né, do Brasil que está alavancada, né, tem uma forte sensibilidade a juros, né, ao CDI, essa indexação, né, dado que essa alavancagem contratada, né, ela é indexada a CDI. Então, assim, eu acho que o ponto para a Bolsa subir ainda, né, de forma estrutural, ainda não é esse. Mas, de fato, eu espero um alívio, sim, para a Bolsa amanhã, tá? Dado todo esse consolidado, né, do comunicado mais restrito do Galípolo, né, sem dar guidance ali, né, sobre os horizontes, né, pós, obviamente, a contratação de juros em março. Então, sobre esse consolidado total, eu acho que Bolsa assim, deveria agir melhor amanhã, tá? Principalmente os pares domésticos aqui de Brasil. Agora, claro, a gente sempre está sensível aí a comentários durante o pregão, né, que pode estressar, mas se tivesse que chutar aqui, acho que seria legal. Acho que subiria sim, tá? Legal, Júlio. E, Thiago, esses sinais dados pelo BC, você consegue projetar hoje uma taxa terminal desse ciclo de alta? E aí eu aproveito para uma segunda pergunta, que é um termo que acho que faltou na nossa conversa. Dominância fiscal. Esse termo vai ser mais comum ser debatido neste ano? Então vou falar primeiro aqui da taxa terminal. Né? Acho que olhando as projeções, né, que o mercado está por volta de 15, né, ele tinha sinalizado 14,25, me parece que o espaço é realmente marginal para algum ajuste. Né? Como eu falei, vai depender aqui
do debate de onde a Selic parará e a evolução da atividade econômica ao longo dos próximos trimestres, né? Se a gente começar a perceber que o quarto trimestre foi muito fraco, o primeiro se inicia de uma forma muito fraca, a gente pode rever isso, né? Como eu falei, no curto prazo a gente tem pressões inflacionárias importantes, né? A alimentação in natura, tem a discussão dos combustíveis, tem a inflação de serviços que continua pressionada dado o mercado de trabalho. Isso vai persistir em março e possivelmente a gente vai chegar ali em maio, talvez já havendo uma melhora, né, nessa dinâmica de inflação. Então, acho que o que está precificado hoje, vou colocar 15, acho que a partir dali, acho que a gente está no horizonte de 15 a 16, acho que me parece muito, muito provável, tá, Medina? Então, acho que é isso que eu vou discutir aqui. Obviamente, nesse ambiente, eu acho que a mudança fiscal ele é fundamental se a gente perceber que o Banco Central alimente e não combater a inflação. Não é isso que a gente tem visto, né? Acho que, obviamente, tem um debate aqui de custo da dívida, seja do soberano, seja das empresas, que vai ser desafiador, mas o que a gente tem visto é uma reação, como eu disse mais cedo, né? Seguindo o livro texto, né, do BC, dos bancos centrais, de como combater a inflação, que é moderar os juros. Se o fiscal ajudasse com uma contração fiscal, que muita gente comenta neste ano, né? Acho que tem o desafio aqui dos estados, mas a União acho que talvez seja mais contracionista, acho que o quadro poderia melhorar um pouco mais rapidamente. Acho que esse embate que a gente vai viver, então acho que primeiro você está sim comprometido com o combate à meta, então a gente vai discutir bastante dominância, mas acho que a reação do BC limita isso e acho que o governo, de alguma forma, falando da União, ele tem entregado o mínimo de fiscal para a gente não escalar esse debate de dominância. Obviamente, a gente vai ter que aguardar aqui a divulgação da ata na próxima terça-feira para ter um pouco mais de detalhes de como foi o debate. Acho importante trazer esse assunto aqui para os nossos ouvintes. Perfeito. Tiago Pereira, consultor econômico e estrategista em renda variável. Júlio Vieira, contribuidor do TC. Agradecer aos dois por participar aqui da nossa cobertura do Tarde TC News, dessa decisão de juros do Banco Central do Brasil. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço e até uma próxima. Júlio, obrigado. Medina, Carol, a todos que nos acompanham. Foi um prazer participar. Vamos ver como é que o mercado evolui e vamos torcer aqui para que a gente consiga controlar a inflação e que o Brasil continue avançando. Agradecer também Júlio Vieira, contribuidor do TC. Júlio, um forte abraço a você e até a próxima. Valeu, Medina, Thiago, Carol, todos os ouvintes e até a próxima. Foi um prazer. Na cobertura especial aqui do Tarde TC News, da decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil, para você. TC News. Não tem como operar sem.